Às vezes tem que dar errado a forma como você idealizou para dar certo como Deus determinou. Gente, acabei de gravar um vídeo da câmera com a mesma roupa. É um vídeo totalmente diferente, então assim, não vou trocar de roupa só pra gravar outro vídeo, eu tô com frio. Eu quero falar muito com vocês aqui sobre uma coisa que Deus tem falado no meu coração há algum tempo, e com uma clareza absurda, e eu senti de Deus de vir comentar aqui com vocês e trazer aqui pra vocês o que Deus falou comigo no secreto. Há um tempo atrás, eu postei um vídeo de um testemunho, que foi um vídeo que estourou aqui, é o meu vídeo com mais views, falando de um testemunho, de algo que Deus respondeu, de uma clareza no propósito. E no vídeo eu conto sobre como Deus direcionou a oração de 5 pessoas e uniu propósitos numa lanchonete qualquer, num dia qualquer. Hoje, olhando pra trás, eu pude perceber que eu falhei em alguns momentos. No sentido de que eu confundi as coisas por causa das emoções. No momento ali, as emoções à flor da pele, parecia que tudo estava fazendo sentido. A gente meio que, no calor do momento, confundiu a voz de Deus com a voz do nosso coração. E de uma forma bem dolorosa, para mim em específico, o Senhor me mostrou que não era aquilo que Ele queria dizer naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas, naquela mesa. Não era bem isso que Ele queria falar. E uma passagem que Ele falou para nós como grupo lá no dia foi Isaías 55. E eu reli hoje Isaías 55, por acaso, porque eu tava no momento ali de devocional, tava lendo várias passagens e o Senhor me trouxe à memória Isaías 55, que foi a passagem que Deus falou conosco como um grupo. E hoje, depois que o grupo se desfez, não deu certo o que a gente estava planejando, que a gente realmente estava planejando, não que Deus queria que a gente planejasse, eu consegui ouvir a voz do Senhor de uma maneira muito perceptível acerca do que Ele queria para mim individualmente, naquele momento. E isso me fez refletir muito acerca das emoções e de como elas confundem. Elas nos fazem confundir a voz de Deus com a voz do nosso coração, aquilo que a gente quer, o desejo do nosso coração. Naquele momento, eu achei maravilhoso que o que Deus supostamente estava falando com a gente ali era que ia nos unir como amigos e que nós pregaríamos o evangelho, que nós faríamos isso e aquilo. Só que com o tempo a gente foi vendo, eu fui vendo que não era bem assim, que algumas outras pessoas não estavam com a mesma sede e o mesmo anseio que o meu. E eu fui murchando por causa disso, sabe? E eu fui me entristecendo e tentando sustentar aquilo, tentando sustentar aquele propósito, quando não era aquilo que Deus queria pra mim. Pura e simplesmente assim. Não era isso que o Senhor quis falar com a gente, comigo, naquele momento. Então foi um período muito difícil, porque foram pessoas que eu perdi, né? Foram pessoas que eventualmente saíram da minha vida e foi uma coisa muito dolorosa. Eu vivi um luto de ter me afastado de pessoas que eram importantes pra mim e o luto de não ter suprido as expectativas que eu criei a respeito daquilo, daquele possível mover, daquele propósito, e que não era bem um propósito de Deus, era aquilo que a gente queria naquele momento, e a gente confundiu as coisas. E uma coisa que me fez pensar muito sobre isso foi uma frase que eu vi, acho que foi no Instagram. Às vezes tem que dar errado a forma como você idealizou para dar certo como Deus determinou. Eu sigo acreditando que Deus tem um propósito em todas as coisas. E naquele momento eu precisava confundir as coisas, se é que você me entende. Para que o Senhor me direcionasse muito claramente para o que Ele realmente queria para minha vida. Vou dar um exemplo muito claro para que seja muito perceptível. Hoje, daquele momento, foi que eu postei o vídeo que bombou. Que deu, acho que tá com 15 mil visualizações. E foi a partir daí que eu entendi o meu propósito aqui no YouTube. Que o meu propósito é falar dele, conhecê-lo e fazê-lo conhecido aqui no YouTube. E eu abracei esse propósito e eu comecei a analisar o que o Senhor falou comigo durante esses anos em que eu tava tentando no YouTube, em que eu sempre gravava um videozinho e depois só que eu nunca sabia o que eu realmente ia fazer. Quando eu alinhei isso com o que o Senhor queria pra minha vida, deu certo. Mas o que eu quero trazer aqui é como a gente confunde as coisas às vezes e o cuidado que a gente tem que ter com essas coisas, porque
às vezes a gente demora, não é que a gente não vá viver um propósito, porque quando Deus traça alguma coisa, ele faz, independente se você quer ou não, se vai ser do seu jeito ou não vai ser do seu jeito, tá? Mas ele cumpre com aquilo, porque não é sobre você, é sobre ele. Mas às vezes você demora, sabe? Você atrasa o processo por teimosia. E hoje eu vejo essa situação, essa questão toda com esses olhos, de que por causa da emoção e da barulheira e da confusão, acabou que o que Deus queria realmente falar comigo, eu confundi. Eu ouvi outras vozes, eu misturei com aquilo que eu queria no meu coração e eu atrasei um pouco o processo. E isso me impediu, de certa forma, de ouvir de uma forma clara e evidente a voz de Deus, me impediu de ver realmente as coisas como deviam ser e como são. E hoje eu olho para isso com mais maturidade e eu vejo, cara, eu fui tão emocionada, sabe? Eu fui tão levada por isso que eu confundi as coisas e eu não quero mais fazer dessa forma. Eu vou ler aqui com vocês uma parte de Isaías 55, no versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. No versículo 11: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. O que mais me chamou a atenção é que essa parte do versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor. A gente, às vezes, no calor do momento, gente, a gente tem que ter muita atenção a essa questão de emoções, sabe? Não é que o Espírito Santo, ele não fale de uma forma mais escandalosa, eu não tô falando isso, quem sou eu para limitar o poder do Espírito Santo? Mas muitas vezes não é assim que o Senhor fala. E a gente confunde as coisas. A gente tampa os nossos olhos para ouvir a voz do Senhor, porque a gente acha que o Senhor só se apresenta de uma forma, assim, falando em línguas e descendo fogo do céu, e não é bem assim. Eu vou ler uma passagem para vocês que fica em 1 Reis 19. Eu fico cantando a música do Diante do Trono toda vez que eu vou abrir um livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Jude, Samuel, Reis e Crônicas. 1 Reis 19, versículo 11, do 11 ao 12, diz assim: E Deus lhe disse: Vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Eu tava numa célula da igreja da minha amiga, que é a Nanda, inclusive ela tem um canal no YouTube, gente, sigam ela lá. A gente tava falando sobre a voz de Deus e sobre formas que você escuta a voz de Deus. E no momento ali de conversa eu pude ver que existem perspectivas muito diferentes uma das outras. E o que me fez analisar sobre a minha forma de ouvir a voz de Deus. Eu não consigo assimilar a voz de Deus a um momento muito bagunçado, a um momento de muito barulho, a um momento de muitos estímulos. A forma que o Senhor fala comigo é igual aqui. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. É assim que o Senhor fala comigo. Então, às vezes a gente acha que, às vezes as emoções, na verdade, confundem a gente, né? Aqui o contexto é que Elias, ele estava frustrado, ele estava magoado, ele estava cansado espiritualmente, emocionalmente também. E ele esperava que Deus fosse se mostrar de uma forma muito estrondosa, assim como aconteceu, né, capítulos antes ali, quando o Senhor lançou fogo sobre a sarça. Ele esperava que o Senhor aparecesse dessa forma. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes, o despedaçava em penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Então aconteceram muitas coisas.
E imagino Elias ali esperando que o Senhor falasse através daquilo, que aquilo significasse que era a voz do Senhor. Mas, para surpresa dele, depois veio uma voz mansa e suave. E isso faz a gente refletir muito sobre: será que o Senhor está falando comigo há tanto tempo e eu estou tampando os meus ouvidos espirituais para não ouvir, porque a forma como eu acho que o Senhor vai falar é dessa forma? Eu acredito muito que o Senhor ele fala muito através da palavra dele. Não quer dizer que o Espírito Santo não vá fazer alguma coisa extraordinária, mas eu acredito muito que, principalmente, ele fala ao nosso coração através da palavra dele. Então, ali naquele momento, eu estava tão emocionada pelo Senhor ter esclarecido algumas coisas, né? Que eu esqueci de consultar o Senhor e de falar: Deus, é isso mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Mas hoje eu entendo que o Senhor, tendo um propósito em todas as coisas, fez com que eu me confundisse, porque depois ele me mostrou a minha insignificância e que não é aquilo que eu quero, que os meus pensamentos não são os pensamentos dele, que os meus caminhos não são os caminhos dele. Então a gente não pode confiar nas nossas emoções, no nosso coração. Em Jeremias 17:9 fala assim: o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Ou seja, a gente não pode confiar no coração, porque o coração é enganoso. A gente não pode confiar nas nossas emoções, porque elas são confusas às vezes. Então, ainda que o Senhor fale conosco, a gente tem que se perguntar se é realmente aquilo que ele está falando com a gente. Se aquela palavra que alguém entregou para você veio realmente de Deus. Você tem relacionamento com o Senhor, você fala com o Senhor todos os dias, ele fala com você tanto quanto fala com essa pessoa que entregou a palavra para você. Então questione, pergunte: Senhor, é isso mesmo que o Senhor está falando? É isso mesmo que o Senhor quer mudar em mim? Porque eu não quero ser levada pelas emoções, eu não quero ser enganada pelas emoções e pelo calor do momento. Eu quero que minha fé seja uma fé sólida e baseada 100% na tua palavra. Então me mostra, Senhor, se é isso mesmo que o Senhor quer para minha vida. Se é isso mesmo que, se esse é o propósito da minha vida, se não é algo que eu quero inconscientemente muito mais no meu coração. Então a gente tem que ter esse cuidado. Hoje eu fico muito feliz porque por tudo que aconteceu antes daquele vídeo, por tudo que o Senhor esclareceu a respeito daquilo que Ele quer para minha vida e o compromisso que eu tenho que ter com isso. E de novo, o Senhor ele tem um propósito em todas as coisas. O Senhor ele fala também de formas diferentes ao nosso coração, mas a gente tem que estar atento se ele não está falando de alguma forma e eu tô me impedindo de ouvir ele, sabe? Então, ore e peça ao Senhor para que ele esclareça, para que ele destampe os seus ouvidos, para que ele tire as escamas dos seus olhos, para que você possa ver, ouvir e entender claramente o que o Senhor quer, para que ele não endureça o seu coração, para que ele substitua o seu coração de pedra por um coração de carne, e um coração obediente a ele, que tem compromisso com aquilo que ele quer para sua vida, e não principalmente com aquilo que você quer para sua vida, tá bom? E é isso, gente, foi isso que o Senhor falou ao meu coração e eu senti dele de compartilhar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido edificante, que isso tenha falado no seu coração. E é isso, que Deus abençoe a sua semana. Um beijo e até uma próxima.